a gente está passando por a gente vai enfrentar ou está se colocando diante de uma situação complicada, o Espírito Santo coloca pessoas para falar para nós. Escuta, você não acha que você está sendo teimoso, não? Hein? Escuta, você não acha que você está sem preparo para você poder se colocar nessa situação, não? Será que este é o momento certo de você passar por isso que você está pedindo para passar? Será que não há necessidade do Espírito Santo ele preparar você um pouco mais para que você passe por estas situações? A gente pode pensar assim, porque nem sempre nós estamos preparados para aquilo que nós nos colocamos a fazer. Essas pessoas, elas certamente não estavam preparadas. Elas se colocaram, mas não estavam preparadas. E é isso que Jesus quer fazer em nós. Nós temos um peso de um Deus que se coloca em nós. Nós somos morada do Espírito Santo. Como que nós podemos receber um Deus em nós? O peso de um Deus em nós. Um Deus santo, poderoso, majestoso, glorioso, que fez os céus e a terra. Como que nós podemos receber um Deus dentro de nós, se Jesus Cristo não nos preparar para isso? Como que nós podemos desenvolver o nosso sacerdócio, se Jesus Cristo não nos preparar para isso? Nós acabamos de afirmar que coragem sem preparo é estupidez. Então nós temos que entender que às vezes algumas situações que nós passamos, ou que a vida nos leva a passar, nem sempre é um sofrimento sem nexo. Nem sempre é algo porque Deus quer me ver sofrer. E se nós começarmos a pensar que talvez todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós achamos que foi uma fornalha, na verdade, nós estávamos sendo forjados. Forjados para quê, Claudinei? Para quê que nós estamos sendo forjados? Nós estamos sendo forjados para termos sacerdotes de Cristo. Esse é o nosso propósito. Jesus não está forjando você por acaso. Jesus não está jogando trabalho fora, não, irmãos. Há um propósito. Há um objetivo. Há algo que Deus está fazendo em você e através de você. Ele poderia fazer sozinho? Sim. Poderia. Mas na tua misericórdia, Ele incluiu eu e você para que nós possamos, junto em comunhão, trabalharmos juntos. Trabalharmos em comunhão para que o sacerdócio seja realizado. E por isso, gostaria de ler com vocês o capítulo 5 do livro de Hebreus. Eu vou ler do verso 1 até o 10, e nós vamos entender então o que é esse sacerdócio. Como Deus está nos preparando? De que maneira nós temos que desenvolver esse sacerdócio? Hebreus 5, eu vou ler do verso 1 até o verso 10. Amém? Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelo pecado. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza.
Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele está citando um salmo. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Outro salmo. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Percebem, então, que nós estamos desde o início dessa série falando que Jesus é superior a. Nós falamos que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior aos profetas, que Jesus é superior a Moisés, que Jesus é superior a Josué. Hoje nós estamos falando que Jesus é superior a Arão. Mas quando ele faz essa comparação, que Jesus é superior a Arão, ele não está falando, o autor de Hebreus, ele não está querendo dizer que da pessoa física de Arão. Porque isso é muito óbvio, Jesus é superior a todos. Não tem como nós nos compararmos a Jesus. Mas o escritor de Hebreus, ele não está fazendo essa comparação de Jesus, pessoa física, com Arão, pessoa física. Mas ele está falando acerca do que Arão representa. Arão representa um sacerdócio. E qual sacerdócio é esse? O sacerdócio levítico. Arão, ele tinha como bisavô Levi. Levi é bisavô de Arão. Então, Levi teve 3 filhos. Depois, ele vai gerar os seus filhos, e aí vem, então, Arão e Moisés, que são irmãos. Então, tanto Moisés como Arão são da linhagem levítica. Eles estão representando, então, quando fala de Arão, está representando o sacerdócio. Quando fala de Moisés, está representando o quê? A lei. Então, nós estamos agora, nesse momento, tratando que Jesus é superior ao sacerdócio levítico. E que sacerdócio é esse? É o sacerdócio humano. Cristo está em um outro sacerdócio, sacerdócio divino. Mas aqui ele está comparando o sacerdócio de Cristo com o sacerdócio levítico, que é o sacerdócio humano. O sacerdócio de Cristo é o sacerdócio que Deus se agrada. Já o sacerdócio levítico é aquele que Deus não se agrada. Então nós podemos dizer que, a fim de facilitar, então, a nossa comunicação, por uma falta de uma palavra melhor, eu posso dizer que o sacerdócio de Cristo é o sacerdócio verdadeiro. E o sacerdócio levítico é um falso sacerdócio, é um sacerdócio falso. Não na sua legitimidade, não na identidade. Por quê? Porque Deus designou Arão para ser, ok? Nós não estamos falando que ele é falso porque ele usurpou dessa função, não é isso. Eu estou querendo dizer que ele é falso porque ele não agrada a Deus. Então nós temos 2 tipos de sacerdócio. Um sacerdócio que agrada a Deus, que é o sacerdócio verdadeiro, que é o sacerdócio de Cristo. E nós temos um outro tipo de sacerdócio, que é o sacerdócio levítico, o sacerdócio representado por Arão, o sacerdócio humano. Esse eu posso dizer e designar que ele é um sacerdócio falso, ok? Então, não estou querendo dizer da legitimidade. E por que isso daí, então, é importante para nós? Porque nós, enquanto igreja, somos sacerdotes. Nós somos uma comunidade, uma nação de sacerdotes. Aonde está escrito isso? 1 Pedro 2,9. Coloca aí para mim. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são
geração eleita. Vocês quem? A quem Pedro está se referindo? A igreja, a nós, Ministério Cartas Vivas, Campo Novo do Parecis. Ele também está se referindo a nós. Vocês, porém, são geração eleita, reino do quê? De sacerdotes. Nação santa, povo que pertence a Deus. Povo exclusivo de Deus. Para quê? Existe um propósito nesse sacerdócio. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse é o nosso propósito enquanto igreja, sermos uma nação, uma geração de sacerdotes. Em outro momento, o próprio Jesus, através de João, na sua revelação a João, no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, ele vai dizer o seguinte: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Veja, nós também seremos sacerdotes, não só nesta vida, mas na vida que há por vir, na eternidade. Então nós estamos sendo forjados. O Senhor Jesus está forjando em nós esse sacerdócio. Não o sacerdócio levítico, porque esse já falhou. Mas ele está forjando em nós um sacerdócio superior, não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que é o sacerdócio de Cristo. Então Cristo está em nós, trabalhando para que nós possamos desenvolver essa função, tanto aqui nesta vida, como na vida que há por vir. Amém? Por isso que esse entendimento do sacerdócio, ele é importante para nós enquanto igreja. Nós temos que ter esse entendimento, nós temos que saber por que nós nos reunimos aqui todo domingo. Qual é o propósito disso? Será que é para apenas nós passarmos algumas horas juntos? Será que é apenas para que nós possamos, depois da nossa reunião dominical, podermos sair e comer alguma coisa aí na rua? Será que o propósito disso é apenas para que nós nos fechamos enquanto um clube social? Não, amados. Nós temos um propósito. Nós temos um chamado. E esse chamado é superior. Esse chamado é o chamado de sermos sacerdotes. Sacerdotes para quem? Para essa nação, para esta cidade, para esse bairro, para o teu vizinho que está ao teu lado e não conhece a Cristo. Para a pessoa que está trabalhando do teu lado, está passando por uma dificuldade, e você ali, sacerdote de Cristo, geração eleita, filho de Deus, não abre a sua boca para dizer: ei, Cristo tem uma palavra de vida para você. Famílias estão se perdendo. Nós somos a geração eleita, sacerdotes de Cristo. Isso queima dentro de mim. Eu não sei se queima em você também, que causa um desconforto. Vocês se sentem incomodados por isso? Eu me sinto. Eu me sinto incomodado porque às vezes eu quero levar essa palavra, quero trazer esperança, quero mostrar a Cristo, e às vezes eu não consigo, mas isso me causa um desconforto, e é assim mesmo. É assim mesmo. Nós oramos e nós intercedemos por essa nação, por essa cidade, pelo vizinho, pelo colega de trabalho, pela família. Cristo está forjando em nós um sacerdócio. Por isso, quando que nós nos afastamos da verdade do Evangelho, quando nós nos apostatamos, que esse é o centro, é a mensagem a qual eu falei uma palavra errada, não é o centro, desculpa. O centro sempre é Cristo.
Mas o tema principal do Evangelho, da carta de Hebreus, é sobre apostasia. Os irmãos estavam apostatando. Então, quando nós nos apostatamos, ou seja, quando nós nos afastamos da verdade, eu já trabalhei esse conceito muito em vocês até aqui, falando e explicando o que significa a palavra apostasia. Quando nós nos afastamos da verdade do Evangelho, nós também estamos desenvolvendo em nós um falso sacerdócio. Nós abrimos margem para que nós deixemos de exercer o sacerdócio como Deus se agrada, segundo Jesus Cristo quer, e passamos a exercer um sacerdócio falso, um sacerdócio humano, um sacerdócio farisaico, religioso, levítico. Esse é o problema da apostasia. Esse é o problema do falso evangelho. É levar nós a desenvolvermos um sacerdócio falso. Um sacerdócio que não agrada a Deus. E eu gostaria de trabalhar com vocês que entre esse sacerdócio real e o sacerdócio falso, há uma pequena sutileza. Às vezes a evidência não é tão grande. Às vezes nós olhamos e podemos nos equivocar. Às vezes nós olhamos e nós podemos nos enganar. Achamos que ali está sendo desenvolvido um verdadeiro evangelho, um verdadeiro sacerdócio, afinal está tudo com cara de, mas na verdade não. Entre o falso sacerdócio e o sacerdócio verdadeiro, às vezes há pequenas sutilezas. Nem sempre é tão evidente assim, nem sempre é tão na cara assim. Às vezes há uma pequena sutileza. Veja, Arão, quando ele vai seguir vai mostrar, deixa eu mostrar para vocês aqui o texto primeiro. Está lá em Êxodo, coloca aí Êxodo 32, do 1 ao 6. Então eu vou trazer para vocês aqui algumas comparações e algumas evidências para a gente poder entender o que é o verdadeiro sacerdócio de um falso sacerdócio. Mesmo que seja uma sutileza, mesmo que sejam pequenos detalhes para que a gente possa entender e evidenciar, para sabermos se nós estamos desenvolvendo um sacerdócio verdadeiro ou se nós estamos caminhando no sacerdócio de Cristo. Isso é importante para nós. Êxodo 32, 1. Eu vou trazer então um texto onde Arão tem uma participação nesse texto e ele traz aí uma história que muitos de nós conhecemos, que é o bezerro de ouro, né? Nós conhecemos aí o bezerro de ouro. Os irmãos sabem o que aconteceu com o bezerro de ouro? Aí eu fui lá no local, né? Lá no monte, né? Lá no monte. E aí o guia, ali o bezerro de ouro ali, tá, era uma pedra que parecia, na cabeça dele parecia o bezerro de ouro, né? Eu falei assim, isso é impossível. Ele falou, por quê? Eu falei assim, porque o bezerro de ouro foi engolido. Moisés derreteu o bezerro, colocou na água e mandou o povo tomar. Aquele povo bebeu água com ouro derretido, já pensou? É isso que aconteceu. Tá aí já o texto? Vamos lá. Então vamos nesse episódio aí de Arão, com esse bezerro de ouro, a gente vai entender nesse texto, comparando esse texto aqui, que é o sacerdócio levítico, junto com o texto de Hebreus, onde vai mostrar o sacerdócio de Cristo,
Então, lá em Hebreus, a gente vai trabalhar o que é o verdadeiro sacerdócio, e aqui nós vamos trabalhar com o falso sacerdócio, para mostrar como que Deus se agrada e Deus não se agrada. Mostrarmos a diferença entre o sacerdócio verdadeiro e um sacerdócio falso, para a gente ficar esperto. Tá? O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, das suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu, os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Arão, percebam, Arão não estava pedindo para o povo adorar um Deus falso. Olha a sutileza. Arão não estava falando: vamos adorar o Deus Ra, vamos adorar o Deus Osíris, o Deus Anubis, que são deuses egípcios. Não. Vejam lá, ele fala assim: amanhã haverá uma festa dedicada a quem? Ao Senhor. Então, em nenhum momento Arão estava levando o povo a adorar outro Deus. Porém, ele estava, sim, levando o povo a adorar a Deus de uma forma egípcia. Ele estava levando o povo a adorar a Deus não como Deus tinha pedido para ser adorado, mas como os egípcios faziam. Então, se você pensa que idolatria é apenas adorar a um Deus falso, não é. Idolatria é também adorar a Deus falsamente. É adorar a Deus da maneira que Deus não pediu para ser adorado. E era isso que Arão estava fazendo ao povo. O mal que Arão estava fazendo era esse. Era levar o povo a adorar a Deus, ao Deus verdadeiro, porém, falsamente. Esse foi o problema. Nós temos um texto que vai dizer, lá em Gênesis, que vai dizer o poderoso de Jacó. Vocês já ouviram esse texto? Poderoso de Jacó? A expressão poderoso ali no hebraico original, ela significa touro. Touro. Por que touro? O touro representa força. Representa aquele que traz a colheita, porque era o touro que puxava o arado. É como nós dizemos assim: Jesus é o leão de Judá. Mas Jesus é um leão? Não. Mas ele tem a força de um leão, é feroz como um leão, não é isso? Jesus é o leão de Judá. Não significa que nós temos aqui que colocar um leão aqui e adorar o leão. Ok? Você está falando um atributo do leão, colocando esse atributo em Jesus. Dizer assim, aquela pessoa ela é rápida como um coelho. Né? É isso que está querendo dizer. Então, aqui está falando poderoso de Jacó, ou seja, o touro de Jacó, o Deus que ele é forte como um touro, que traz a colheita como um touro. Então, Deus era conhecido também como um touro. Por isso que eles fazem qual imagem? Do bezerro. Eles fazem essa imagem para representar Deus. E isso era a mesma forma como os egípcios faziam. Os egípcios pegavam pedras, pegavam materiais. Os egípcios eram muito bons com pedra, eles esculpiam muito bem pedra. E eles transformavam aquela pedra na imagem de um deus. E colocavam altares para essa pedra, para esse ídolo, para essa imagem.
e faziam-se festas para isso. Porém, eram festas regadas à bebida e à farra. Então, Deus nunca pediu para que eles fizessem isso. Eles estavam adorando a Deus, porém de uma forma falsa. Percebem a sutileza? Não é sutil? Eu não estou pedindo para vocês adorarem a outro Deus. Eu não preciso vir aqui e é uma mentira muito grande, digamos assim. Vocês vão pegar na cara logo. E o que eles fizeram então? Construíram o altar, fizeram um bezerro de ouro, foram levada a bebida e a farra. Vejam, olha a sutileza. No capítulo 31, Êxodo 31, do 2 ao 4, nós lemos o capítulo 32, certo? Um pouquinho antes, capítulo 31, veja essa informação. Deus falando: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. E o que nós vemos lá no verso 4 do capítulo 32? Como que Arão fez esse ídolo? Usou o quê? Ferramentas. Coloca aí. Isso, esse mesmo. 32:4. Ele recebeu o quê? O ouro e os fundiu, transformando tudo em um ídolo que modelou com ferramenta própria. Ele pegou as mesmas ferramentas. Essa ferramenta surgiu da onde, irmãos? Era a ferramenta que o povo usava para quê? Fazer o culto, os utensílios do culto verdadeiro. Mas eles usaram as mesmas ferramentas que faz o culto verdadeiro para fazer o quê? Um ídolo. Olha a sutileza do falso sacerdócio. Tem as mesmas ferramentas. As mesmas ferramentas. As mesmas indumentárias. Arão estava então usando as mesmas ferramentas, porém para fazer um culto falso. Coisas que Deus pediu para fazer esse bezerro de ouro? Em hipótese alguma. Deus deu aquelas ferramentas para fazer o quê? Utensílios para o templo. E dotou pessoas com talento para que isso seja feito. Arão foi lá, pegou essa ferramenta e estava fazendo o bezerro de ouro. Arão estava falando de quem? De Deus. Veja o verso 5. Coloca aí o verso 5. Edificou um altar diante do bezerro e fez o quê? Amanhã haverá uma festa dedicada a quem? Ao Senhor. Ele não falou uma festa dedicada ao bezerro. Por quê? Porque para ele o bezerro era o Senhor. Então ele diz, olha, amanhã nós vamos fazer uma festa para o Deus tal. Não. Estava falando de Deus. Então nós percebemos que um culto falso, já temos aí duas características. Usam as mesmas ferramentas de um culto verdadeiro e também falam de Deus. Percebam? A sutileza. Outra coisa que ele estava fazendo, um altar. Deus não tinha pedido para fazer um altar? Sim, Moisés fez um altar, dedicou ao Senhor. Abraão fez altar. Todos os patriarcas fizeram um altar. Tinha altar no culto verdadeiro? Sim. Deus não pediu para fazer algumas festas? Sim. Deus tem ali, se você for ler ali em Êxodo para trás, você vai ver todas as festas que Deus pediu para fazer. Deus pediu para fazer a festa de Pentecostes, do tabernáculo, festa dos tabernáculos, é isso? Tinha várias festas da Páscoa. Então Deus pediu para fazer várias festas. O que ele estava fazendo? Uma festa também. Vamos fazer uma festa também. Deus pediu para fazer festa. Só que Deus pediu para fazer essa festa? Não. Deus não pediu para fazer essa festa.
Deus não tinha pedido para fazer holocaustos e sacrifícios? Sim. Deus pediu para fazer holocaustos, para fazer sacrifícios, para matar novilhos, matar cordeiros. Tinha todo um ritual para ser feito isso. O que eles fizeram? Vamos fazer holocausto também. Vocês percebem que a sutileza, as mesmas coisas que tem num culto verdadeiro, tem num culto falso. Os mesmos símbolos, as mesmas ferramentas. E às vezes estão até falando de Deus também. Então, às vezes você vai num culto falso e você pode ser que não se aperceba. Porque ali está falando de Jesus, tem louvor, tem instrumentos de som, de música, tem teclado, tem aparelhagem de som, tem coisas no altar, tem louvor, tem o pastor, tem salinha para criança, tem tudo. Mas às vezes não agrada a Deus. Todas essas coisas, todas essas indumentárias usam as mesmas ferramentas, falam do mesmo Deus, porém é um culto falso. Há uma diferença. E quais diferenças são essas? Primeira coisa, como que eu consigo distinguir um culto verdadeiro de um culto falso? No culto verdadeiro, quem ocupa o altar é Deus. No culto falso, quem ocupa o altar é o bezerro de ouro. Percebam? Quem estava no altar ali com Arão? O bezerro de ouro. E Deus pediu para ser adorado de que maneira? Ele no altar. Amar a Deus. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. É colocar a Deus no altar da sua vida. No culto verdadeiro, quem está no altar? Deus. No culto falso, quem está no altar? O ídolo. O bezerro de ouro. Que pode ser um objeto. Pode ser um objeto. Hoje em dia, pelo preço do ouro, normalmente não é ouro, é uns trem de plástico. Que pede no Shopee. E o correio entrega. Certo? Pode ser também uma pessoa. Eu posso me fazer de ídolo para vocês. Ok? Pode ser também uma instituição, uma denominação. Pode ser, às vezes, até um uso e costume. Tem igreja que faz de usos e costumes ídolos. Porque se você não praticar aquele uso e costume que não está na Bíblia, é apenas um uso e costume da igreja, e que deve ser respeitado, mas aquilo não pode ser o quê? Ponto de salvação. Tem igreja que se você não fizer isso, aquilo, não vai para o céu. E Jesus? Quem é Jesus? Faz do uso e costume um ídolo. Ok? Então um ídolo pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser uma instituição, pode ser um uso e costume, pode ser uma filosofia. Outra diferença. No culto verdadeiro, há liberdade. Deus libertou o povo do Egito para tornar cativo eles novamente? Não. No culto verdadeiro há o quê? Liberdade. No culto falso há o quê? Domínio. Domínio. Percebam que cultos falsos promovem domínio das pessoas. Por isso, da necessidade do ídolo. Como assim? Não entendi. Parece um bezerro? Parece. Eu tenho aqui o meu bezerrinho de ouro. E eu vou dizer assim: amados irmãos, eu coloquei esse objeto na minha casa
esse bezerro de ouro. Eu levei lá para casa. Eu estava passando por uma situação difícil. Mas o dia que eu peguei esse bezerrinho de ouro e coloquei lá na minha casa, a situação acabou. Houve prosperidade na minha casa, houve cura, eu fui curado. Eu não sei como, mas eu consegui pagar uma dívida que estava há tempo devendo, um boleto difícil para pagar lá, uma dívida que eu não conseguia sair. Rapaz, na hora que eu coloquei esse objeto lá, Deus proveu na minha casa, amém? Fala o seguinte: se você acredita nessa lorota que eu contei, imagine que você acreditou nessa lorota. Você não vai querer ter esse objeto na sua casa? Vai, não vai? Só que o objeto está comigo. O objeto está comigo, está na minha posse. Eu detenho o objeto. Ô, pastor, deixa o objeto passar uma semana lá em casa. Irmão, como é que está o seu dízimo aqui? Como é que você está se empenhando no ministério? Então, se você não está empenhando muito bem, eu não vou deixar o bezerro de ouro passar uma semana lá na sua casa para trazer prosperidade para sua casa, não. Não, então aí você tem que se esforçar um pouquinho mais. Se eu tenho o objeto, se eu possuo o precioso, my precious, o anel, né? Se eu tenho aqui o objeto, eu tenho o quê? O poder, o domínio. Se você quer e eu tenho a posse, eu consigo controlar você. Amém? Por isso do ídolo. E às vezes eu mesmo me torno um ídolo. De que maneira? Eu faço vocês acreditarem que a minha oração é a oração verdadeira. Vocês já devem ter ouvido isso em muitos altares, falando que a sua bênção passa por esse altar aqui. Ouviram ou não? Já ouviram, né? Se a sua bênção lá na sua casa tem que passar primeiro por aqui. Eu sei que é disruptivo. Eu sei que para muitos, algumas pessoas podem ser que acreditam ainda nisso. Mas não, amados. Você tem pleno acesso ao Pai. Deus abençoa você lá na sua casa. Se a sua bênção precisasse passar por mim, quem sou eu? Eu sou um pecador, assim como você, carente da misericórdia de Deus. A minha oração não é mais poderosa do que a sua oração. Deus me dotou com um talento, talvez, que eu não tinha, mas Deus deu. De oratória, de palavra, de poder explicar a palavra para vocês. Deus está fazendo isso de maneira misericordiosa, com a paciência de vocês. É só isso. Deus me deu um dom. Assim como que para você, Deus deu um outro dom. E quem faz isso? O Espírito Santo. Ele dá dom para a igreja, para que a igreja seja amadurecida e edificada. Nós temos aqui um ajuntamento de sacerdotes com dom. Um membro de um corpo. Cada membro faz uma função. Não é isso que Paulo nos ensina? É só isso. Agora, a minha oração não tem poder. A minha oração não tem algo maior do que a sua. Eu só me disponho a fazer. Você também pode. No final aqui, quando a gente ora um por os outros, amado, você pode também orar pela pessoa. Eu peço, pelo amor de Deus, ajuda a gente. São poucas as pessoas que levantam para poder orar um pelo outro. Cadê o seu sacerdócio? Ora pelo menos para um. Uma pessoa. Ai, mas eu não sei orar direito. O Espírito Santo aqui intercede. Não é a sua oração que chega no céu, não, irmão. Se a sua oração chegasse no céu, você estaria enroscado.
Já pensou Deus fazer tudo o que você pediu? Seria bênção? Ainda bem que não. Ainda bem que a oração que chega em Deus é a intercessão do Espírito Santo. Não são as minhas palavras que chegam lá em cima, não. É o Espírito Santo que intercede por nós, que geme por nós. Então, não. Esse altar aqui, esse púlpito aqui, é só um púlpito. Eu uso ele para poder colocar aqui o tablet, para ele poder ficar um pouco mais perto de mim. E para descansar o microfone. É só isso. Madeira e ferro. E aqui, pecador. E essa é a graça e é o milagre da pregação. Sabe qual que é o milagre da pregação? São dois. Primeiro milagre é Deus usar uma pessoa imperfeita para anunciar a sua palavra perfeita. A outra é transformar essa palavra perfeita, chegar ao ouvido dos imperfeitos e haver transformação. São dois milagres acontecendo aqui. Um imperfeito falando uma mensagem perfeita e um imperfeito recebendo uma mensagem perfeita. E a ação do Espírito Santo atuando em nós. São dois milagres. Não há idolatria. Não deve haver idolatria. Um culto verdadeiro, quem está no altar é Deus. Não pode ser o pastor. Não pode ser o apóstolo. Não pode ser a denominação. Não pode ser a filosofia. Não pode ser os objetos. Não pode ser essas coisas. É Deus. É Deus que está no altar. Por último, no culto verdadeiro, é Deus que provê os recursos através do povo. Amém? E no culto falso, os recursos são arrancados das suas riquezas e das riquezas da sua família. De que maneira os recursos foram tirados para fazer o ídolo? É como se Arão falasse assim: vocês querem um ídolo? Então eu vou arrancar as suas riquezas. Vocês querem construir um ídolo? Vocês querem fazer um ídolo? Vocês querem transformar o pastor, o ungido aqui de cima em um ídolo? Então eu vou arrancar o dinheiro de vocês. Porque para fazer um ídolo precisa de dinheiro. Para fazer um ídolo precisa de ouro. E de que maneira Arão conseguiu esse ouro? Ele arrancou os brincos das mulheres e das filhas dos israelitas. Tragam aqui os brincos das suas filhas e das suas esposas. Ele arrancou. E às vezes, ele diz, lá em Êxodo 32:2, tirem os brincos. Foi uma ordem. Amém? Ele não falou assim, traz quem quer. Ele falou, tirem. E às vezes esses falsos líderes, esses falsos sacerdotes, eles arrancam o dinheiro das pessoas sem as pessoas perceberem. Sem as pessoas perceberem, arranca o dinheiro. A pessoa está tão focada no ídolo, em conseguir a bênção do ídolo, em conseguir a coisa do ídolo, a conseguir aquilo que ele quer do ídolo, que ele entrega aquilo que ele tem. Arranca da família e dá para a pessoa. Por quê? Porque ela quer a bênção.
Ou não é isso que acontece? Vocês acham que as pessoas que dão dinheiro estão dando também de tadinha? Tadinha. Ela está dando porque ela quer algo em troca. Ela está dando porque ela quer que Deus, que na verdade ali é um ídolo, um Deus com D minúsculo que está ali, faça aquilo que ela quer. Vocês querem um ídolo? Eu vou dar um ídolo para vocês. Me dê o brinco de vocês. Tirem das suas esposas e das suas filhas. E aí vem cursos infinitos que custam um dinheirinho para você fazer, além do dízimo que você tem que pagar. Masterclass, congressos, encontros com não sei quem, congressos de não sei aonde, que você é obrigado a participar. Por que você é obrigado a participar? Porque tem uma inscrição para ser paga. Por último, só para encerrar, o verdadeiro sacerdote, ele enfrenta o sofrimento. O verdadeiro sacerdote, pode subir aqui o louvor. O verdadeiro sacerdócio, ele enfrenta o sofrimento. Ele sabe que através do sofrimento, através da luta, através da tribulação, ele está sendo forjado. Ele está sendo forjado para algo superior. Porque não se iludam. Não se iludam. Nós precisamos passar por forjas. Nós precisamos, muitas vezes, sermos forjados, passarmos por algumas coisas, algumas situações da nossa vida, porque se a gente não passar por elas, a gente não vai conseguir ter a transformação que Deus precisa que nós temos. Nosso coração é duro, irmãos. E às vezes é só passando por situações assim que a gente consegue. Mas e o falso sacerdócio? O falso sacerdócio vai vender uma vida fácil para você. Enquanto que o sacerdócio verdadeiro enfrenta as lutas e entende que as tribulações que ele passa é para fazer com que ele amadureça e para que ele possa exercer o sacerdócio da melhor maneira possível, ser forjado. O falso sacerdócio, ele vai vender uma vida fácil. É prosperidade, é cura, libertação, dinheiro. Você não escuta falar de inferno, de arrependimento, de pecado, de luta. É só coisa para cima. É só vitória. É só vitória, 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 cura, cura, cura. Fala a verdade. É isso que vocês enfrentam na vida real? Alguém aqui tem uma vida até agora, teve uma vida até agora só de vitórias? Você nunca passou por uma dificuldade? Você nunca passou por uma doença? Você nunca passou por uma luta? Você nunca se viu em uma situação onde a sua fé cambaleou? Onde você perguntou aonde está o meu Senhor? Estamos juntos nessa, amados. A vida real é assim, o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições. Jesus não vendeu uma vida fácil para ninguém. Agora eu pego Jesus, que disse essas palavras, que enfrentou uma cruz, que foi açoitado, que foi humilhado, que foi chicoteado, que recebeu pregos em suas mãos e nos seus pés. Eu pego esse Jesus e transformo esse Jesus no ídolo.
e falo que Jesus vai te dar uma vida fácil de cura, libertação, vitória atrás de vitória. Isso é ou não é estupidez? É estupidez. É subir uma montanha sem saber escalar. É se amarrar num monte de balão e se jogar ao mar. Não tô afim. Que os meus sofrimentos eu consiga passá-los. Eu não estou pedindo para que Deus não me dê sofrimentos, apesar de eu querer. Mas eu sei que são esses sofrimentos, que são essas tribulações, que me fazem amadurecer e que me tornem um verdadeiro filho de Deus.